Oi, boa tarde, boa tarde. Hoje o nosso papo vai ser com um arquiteto curitibano, urbanista, né, professor de universitário também, que é o Bruno Zeiter. Primeiro, Isso. Bruno, eu queria te agradecer muito de você ter aceito o meu convite para estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Muito obrigada. Imagina, é um prazer enorme estar falando com vocês. Eu fiquei encantada com os seus projetos. Qual que é o conceito do seu trabalho, Bruno? Você explica para a gente o que é. Olha, Graça, eu vou te comentar desde o início, tá? Aonde eu cheguei, por que eu cheguei aqui, né? Que eu vejo que ainda é o início de uma trajetória, vamos pensar assim, né? Começou quando eu era ainda universitário. Então, veja, eu sou professor da PUC aqui do Paraná e fui estudante da PUC do Paraná. E naquela época eu acabei fazendo meu 4º ano de arquitetura na Universidade Tecnológica de Munique, tá? Lá na Alemanha. E daí numa viagem para a Itália, não me lembro agora exatamente de qual cidade, eu lembro que eu comprei um livro de casas pequenas, né? O livro tem italiano, estava em alemão também, enfim. Mas o importante ali era o conteúdo, né? E naquele momento eu sempre me imaginei assim, não, por que ter espaços muito grandes, sendo que a gente consegue fazer coisas muito boas em espaços reduzidos? Meus professores, eles foram professores assim de características muito modernistas, né? Principalmente dos anos 70, do Brasil, né? Começou isso. Então, a gente teve eles como fonte inspiradora, né? Então, esse traço mais reto vem muito disso também. O meu doutorado, eu fiz um sanduíche na Catalunha, né? Em Barcelona. Então, como a gente viaja bastante, a gente tem outros conhecimentos. E uma coisa que eu sempre falo isso para os... Abre o horizonte, né? Abre o horizonte. Né? Eu falo muito para os estudantes, né? Vocês têm que viajar, principalmente arquitetos, né? Urbanistas, vocês precisam viajar. Então, essa paixão da questão do estilo arquitetônico, ele vem sendo construído na minha vida pessoal e profissional até chegar hoje. Né? Eu costumo falar para os estudantes também que eu estou numa fase do amadurecimento como arquiteto. Né? O arquiteto maduro é dos 50 anos para cima. Né? O cara, não, pronto. Você é muito jovem ainda. Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Nossa, é muito jovem. Eu tenho 36 anos. Que legal. E assim, hoje eu sei do que eu quero como arquitetura. Né? Então, respondendo a sua pergunta... E você não acha que... Você me desculpe interromper, mas você não acha que, por exemplo, todo esse teu olhar para o urbanismo ajudou você a conceituar esse olhar da arquitetura que você tem também? Com certeza absoluta, Graça, com certeza absoluta. É isso que eu acho bacana de ser arquiteto, né? No meu trabalho, eu estudo o ser humano na cidade e também o ser humano dentro das edificações. Né? Então, por isso que entra novamente essa ideia do 4º ano de arquitetura, né? Que a gente não precisa de espaços muito grandes para se sentir bem, para se sentir confortável. Não, sabe o que me encantou? O seu estilo assim, é bem contemporâneo, né? São linhas retas, minimalistas, que em princípio são lindas, mas tem tudo para ser frias, né? Em função dessa coisa. E não é. Eu acho que o teu trabalho, talvez pela dimensão, pela integração com a natureza, é uma coisa que é absolutamente aconchegante. Assim. Eu fiquei muito impressionada com isso. Tem muito a ver também com esse momento que a gente está vivendo agora. Você não acha, não, com essa coisa da pandemia, que a gente tem visto que as pessoas estão se voltando cada vez mais para o interior? Aqui em São Paulo, a gente até conversei aqui essa semana com 2 amigas sobre essa coisa as pessoas estão saindo de São Paulo, a segunda casa está passando a ser a casa mais importante, a casa principal. Eles estão passando mais tempo fora em função de tudo isso que a gente está vivendo. E eu acho que essa tua arquitetura é um convite para isso, né, Bruna? É um canto, tipo, eu quero ficar eu quero um canto desse para mim. Mas isso é exatamente isso, porque eu sou muito racional na arquitetura, né? É funcional. Então, uma das minhas principais fontes é a Bauhaus, né? Escola de arquitetura, de arte, desenho, né? Então, eles
fizeram essa ideia de que a arquitetura tem que seguir, a forma tem que seguir a função. Eu não estou dizendo que isso é o correto e quem faz diferente é errado, de forma nenhuma, né? Não, mas é o seu jeito, né? Isso, foi a trilha que eu escolhi a seguir. Então, veja, quando a gente pensa no racional e no funcional, a gente pensa naquilo que é necessário, né? Sem supérfluos, entendeu? Por quê? Porque você não precisa ter mais do que aquilo que você precisa para ter o conforto próprio dentro de uma casa, qualquer edificação, né? A gente está falando de casa agora que, né, a questão, o tema dos refúgios. Mais do que isso, Graça, tem a natureza envolvida, né? Então, o ser humano nunca pode ser mais do que a natureza, porque nós somos a natureza, né? A gente está inerente a isso. Então, veja, quando eu faço a integração entre os espaços internos e o espaço externo, natural, acaba ficando muito fácil, porque a natureza sempre é belíssima, né? Você sempre consegue um canto, uma visual, que você tem a beleza da natureza. E isso casa perfeitamente com uma arquitetura reta, porque eu deixo que a natureza seja protagonista. Mas não é simples assim, né? Você fala como se fosse uma coisa simples de fazer, mas eu acho que não é. Não é simples, porque além de tudo é assim, é pequeno, eu não sei explicar, é muito diferente, mas é muito legal. Me fala sobre o projeto, sobre o refúgio do Purunã. Qual que foi a ideia lá, que nós vamos mostrar ele agora? Os projetos no Hotel Fazenda Cainan, né, que é na região metropolitana de Curitiba, fica a 50 quilômetros do Curitiba, a paisagem é belíssima, então já começa por aí. A inspiração vem da natureza, é muito fácil você se envolver e pensar num projeto quando a natureza é belíssima em volta, né? Então, o que aconteceu? O pessoal do hotel, eles sugeriram que os chalés fossem em container. Então, eu comecei a desenhar e vi que colocando elementos, alguns truques. Porque o que acontece? O container, o problema dele é de espaço interno, né? Então, você tem 2,30 útil de largura e um pé direito também de 2,50, uma coisa assim, né? Então, ele é reduzido por si só. Então, o que acontece? Eu acabei adicionando estruturas metálicas nesse container para aumentar o espaço interno. Eu não queria que o container aparecesse, né? Deixar essa... não que ele seja feio, nada. Tem lugares que fica ótimo aparecendo no container, fica um estilo mais industrial, né? Isso, mas não era proposta. Não era proposta, né? Nem externamente, nem internamente. Ali é um hotel fazenda e a minha arquitetura, ela é muito envolvida nas questões de elementos naturais. Então, eu utilizo o vidro, o aço e muito a madeira. Refúgio Cainan, que foi o primeiro. Tá? Nesse caso, eu coloquei uma caixa de vidro na parte frontal, certo? Que dá exatamente para uma escarpa devoniana, que é um lugar belíssimo, que dá para ver Curitiba e dá para ver até a Serra do Mar. Então, imagine que o hotel está no segundo planalto, ele está alto, é na serra, né? Sei lá, 1.200 metros de altura. E é possível ver isso. Então, é fantástico. Então, o que acontece? Eu acabei virando essa caixa de vidro para essa visual maravilhosa. E a parte toda do container, eu fiz o revestimento totalmente em madeira pinos. São tábuas de pinos, né? Colocado no piso interno dele também e no forro eu coloquei o piso também. Por quê? Para ter aquela sensação rústica mesmo, quando você pisa, sabe aquele barulhinho gostoso? E o aconchego também, né? A madeira traz um aconchego muito importante. Exatamente, exatamente. E daí, na parte lateral, nas paredes, brancas mesmo. Tá? E daí, claro, quando você abre tudo aquilo, você tem a possibilidade de um espaço quase que quadrado dentro desse container, contando mais com um espaço de caixa de aço, né? Ou caixa de vidro, porque ela é totalmente vidraçada, né? O bacana desse projeto também é que do lado mesmo tem um bosque. Um bosque nativo. Então, eu fiz a abertura dos dois lados para circulação de ar. Então, quando está muito calor, e de fato faz muito calor, mesmo alto assim, quando você abre as duas portas-janelas, você tem a circulação de ar e nem precisa de ar-condicionado, né? Então, tem essa vantagem também. Outra questão do conforto térmico foi elevar ele um pouco mais do solo,
também você solta, né? E deixa que as coisas aconteçam embaixo, tem vegetação crescendo, enfim. E a natureza ele tomando conta do praticamente se espaço. mistura com a natureza, né? Ele fica Isso. absolutamente integrado ali, é muito Isso. legal. Essa é a ideia. Depois disso, veio o Refúgio do Purunã. Então, eles pediram para eu fazer o Refúgio do Purunã. Neste caso, a sugestão foi colocar uma pequena cozinha, né, uma bancada apenas, com uma geladeira, né, que a ideia era geladeira, acho que continuou sendo uma geladeira. No projeto da geladeira, acho que eles continuaram assim. Uma bancada com uma pia, enfim, para fazer um café, né, para o cliente ficar ali. Às vezes eles passam nessa pandemia, né, deve estar alguém lá passando um mês ou 2 meses, não sei como é que funciona. Mas enfim, então o que acontece? Pense num container, e daí eu coloquei a caixa de vidro maior também virada para essa visual maravilhosa e a caixa de vidro menor virada para o bosque. Então, o que acontece? Quando o usuário, né, está na cozinha, ele está realmente dentro do bosque. Então, ele vê a vegetação de todos os lados. Né? E quando ele vai um pouco mais para frente, ele sai digamos assim, do território do container, ele já tem a parte da visual dessa escarpa devoniana, né, que é a vista maravilhosa do local. Muito legal. Tem mais um, o do Bosque também é de lá, o do Cainã? Tem, o do Bosque também. Esse do Bosque, Graça, foi bacana que tem uma revista uruguaia, Arquitetura e Desenho, se eu não me engano, Arquitetura e Desenho, né, em espanhol, enfim. Eles colocaram uma edição especial esse ano, no começo do ano, foi em março, e colocaram entre as 100 melhores residências da América Latina. Olha. Então, esse Refúgio do Bosque entrou nessa seleção dessa revista uruguaia. Foi bem legal, porque nesse projeto, então, eu acabei meio que juntando os dois, né? O Cainã e o Purunã. O que eu fiz? De novo, né? A ideia era o container, então o hotel falou, né? Você tem que trabalhar com container. E eu coloquei, Graça, a caixa de vidro virado para o bosque totalmente. Então, o que acontece? Nesse projeto, a pessoa está na cama, ela tem a vista visual da escarpa devoniana, né? E quando ela está numa sala, que na verdade são 2 poltronas apenas e uma televisão, no fundo ela tem todo o bosque. Ai, que lindo. Então, no mesmo ambiente, ela tem esses 2 microclimas, digamos assim, né? Ou 2 esferas diferentes, que é o bosque e que é a parte totalmente aberta da visual que tem ali na frente do chalé. Não, maravilhoso. Quer dizer que esse tipo de projeto de refúgio você começou fazendo para o Hotel Cainã, foram os primeiros que você fez, né? Mas a partir daí você já está projetando como casas mesmo, né? Como alguma coisa parecida. Qual que é a tua ideia agora? Isso. Depois disso, Graça, o que aconteceu? Os vizinhos começaram a me contratar para fazer casas de final de semana, né? As segundas casas, na região de Balsa Nova, o nome do município. E depois disso começou a explodir na região metropolitana de Curitiba, em outras cidades. Então, quem tem Aras, agora eu quero ter uma casa no meu Aras. Daí eu estou fazendo um projeto lá. Daí veio um casal de médicas querem fazer também a casa delas de final de semana. Então, e assim vai indo. Gosto muito também de pegar projetos maiores, né? Projetos de residências próprias, vamos dizer assim, né? Passa a semana inteira. Então, isso está acontecendo também. Só que, sim, esses clientes, eles fazem questão que a casa não seja grande. Isso que é bacana, porque acho que eles começam a ver que é possível, sim, fazer um espaço muito aconchegante, confortável, sendo ele reduzido. Né? E isso que é um desafio legal. Fazendo grandes aberturas, você consegue fazer a interação entre o interior e o exterior de uma obra e você consegue dar amplitude para a parte interna da tua casa, né? E melhor ainda, você está convidando a natureza para entrar na tua casa. Então, isso é muito bom, né? Não, é muito legal. E o orçamento fica mais baixo, né? Porque uma casa fica
com menos espaço, né? Ela fica menor. Agora, essas que você tá projetando fora do hotel são também como base container ou não? Não. Eu não tinha nem imaginado que era de container, porque eu acho que Pois então. Não parece que seja, ele é Isso. completamente disfarçado, né? Quer dizer, eu acho que o conceito é a caixa, mas você não percebe que é um container. Do jeito que você fez, não dá para perceber. Mas o pessoal do hotel me fala que tem gente que fica no chalé e nem se dá conta que está dentro de um container. Não, e depois assim, não aparece. O banheiro é maravilhoso. Né? O banheiro isso é um mega banheiro também, né? Isso é uma característica também, engraçada, da minha arquitetura. Claro, eu não falo banheiro, eu falo sala de banho. Né? Porque você tem um espaço, principalmente a mulher, ela gosta do banheiro, que daí coloca todos os produtos de beleza, é shampoo, é condicionador, é creme disso, creme daquilo, né? Então é um ritual o banho. Né? Acho que muito mais até para nós brasileiros, né? A gente tem uma intimidade com o banheiro muito grande. Então eu separo em área molhada e área seca. O banheiro. Então, a área seca é o lavatório e a bacia sanitária, né? E a área molhada é o chuveiro e a banheira. Daí fazer grandes aberturas nesses banheiros, né? Porque daí se você tem uma vegetação densa, fechada, você consegue fazer uma abertura ampla e quando você está relaxando na banheira, até com uma cor mais âmbar, uma coisa bem relaxante, você abre as persianas e acaba vendo a vegetação, né? Nossa, que lindo. Isso é muito olha, eu realmente, parabéns. Eu fiquei tão encantada, achei assim... Fico feliz. E eu acho que de novo, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, porque eu acho que nós estamos chegando à conclusão que a gente precisa de muito menos roupa do que a gente tem, não é? Para que tanta roupa? Para que tanto sapato? Isso. A gente está usando praticamente a mesma coisa. Então, Exato. É um olhar diferente para o viver, para o morar, para o usar e para tudo, né? Eu acho que é muito Graça, tem uma... Eu não sei, não é filosofia, é um termo que não tem como traduzir para o português dos noruegueses, que eles falam que é Lagom, L-A-G-O-M. Né? Então eles falam que assim a vida não precisa ter nem muito nem pouco, né? Diferente do minimalismo, que o menos é mais, né? O Mies van der Rohe falou o menos é mais no minimalismo, e o minimalismo japonês é muito disso, né? Muito menos do que mais realmente, pouquíssimos elementos. E os dinamarqueses, os noruegueses, desculpa, eles falam assim, nem muito nem pouco, mas sim o equilíbrio, o essencial. Então a gente deve viver com o essencial. E eles colocam isso no dia a dia deles, né? E eu coloco isso muito na minha arquitetura. Então eu tenho um flerte muito grande com o minimalismo, mas também tem que ter a questão do essencial, né? É interessante colocar um canto com objetos pessoais dos moradores, né? Você tem esse cuidado todo, com toda essa coisa dos 50 metros, porque nós não falamos o tamanho, mas, por exemplo, os refúgios do Purunã tem 50 metros, não é isso? Isso. Então, quer dizer, dentro disso você faz uma sala de banho. Quer dizer, olha que interessante, num espaço pequeno, o banheiro é prestigiado, ele merece um espaço que não é aquela coisinha que você entra de lado. E é tudo, não, é muito legal, quer dizer, que 50 metros é muito legal. No projeto dessas médicas, o projeto tem acho que 85 metros quadrados, uma coisa assim, tem a suíte delas, com a sala de banho, né? Tem um espaço para sofá de, 6 pessoas, uma sala de jantar, uma mesa também para 8 pessoas, se não me engano, uma cozinha gourmet, e tem também um quarto para hóspedes, né? Outro banheiro social e um quarto para hóspedes. Tudo isso cabe em 80 metros quadrados. É claro, é uma ginástica, você precisa ter fluxos, né? Tem circulações principais, circulações secundárias, né? É uma ciência. Lógico. Essa é a parte técnica da arquitetura, né? Então, e vai muito do que como eu falei no começo da nossa conversa. Então, desde o início da minha vida como arquiteto, né, que era acadêmico, eu sempre estava pensando na questão funcional, racional, de espaços pequenos. Então, acaba tendo uma experiência nisso,
de como utilizar esses espaços, né? Não, muito legal. E área verde, quanto mais área verde em casa, melhor, né? Nossa. Como você falou, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que a gente fica em casa o tempo todo e a gente quer espaço verde. Se a gente tem um quintal na nossa casa, puxa, a coisa muda, né? A gente fica muito mais feliz e a natureza nunca foi tão valorizada como agora. Impressionante. Exato. Como precisa, assim, a gente precisa valorizar e cuidar cada vez mais, né? Uhum. Bruno, eu adorei conhecer você. Que legal. Trabalho. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, foi um privilégio. Imagina, é um prazer. E muito obrigado. Sucesso para você, tão jovem, você vai bombar mais ainda. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, um abraço, obrigada, tchau. Tchau.